Fevereiro é conhecido como o mês do carnaval, mas na área da saúde ele é conhecido como fevereiro raro, um mês dedicado a dar visibilidade a doenças que isoladas são raras, mas que juntas afetam milhões de pessoas e que mudam completamente a forma delas viverem, sentirem seus corpos e viverem no mundo. Muitas delas ficam sem diagnóstico por anos, como no meu caso. E para uma doença ser considerada rara, ela afeta entre 1 a cada 2.000 pessoas. Parece pouco, mas se estima hoje que esse número está entre 6 a 8.000 tipos de doenças raras descritas. Quando somamos todas elas, não estamos falando de exceções. Estamos falando de milhões de pessoas vivendo com condições que geralmente a sua origem tem um fundo genético, mas que poucas ainda são reconhecidas, o que acaba dificultando o seu diagnóstico, a pesquisa e o acesso ao cuidado adequado, representando assim um enorme desafio de saúde pública. O desafio das doenças raras não é só biológico, é o diagnóstico tardio, é o desconhecimento, é você ver o seu laudo dizendo que está tudo bem, que está tudo normal, mas o seu corpo continua dizendo o contrário. No meu caso, o meu diagnóstico é a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, que é um espectro de alterações do tecido conjuntivo, com alterações articulares, cutâneas, musculares e autonômicas. Essa diversidade clínica contribui para diagnósticos tardios, porque os sintomas são invisíveis e há uma dificuldade em padronizar os estudos clínicos. Existe uma necessidade de mais pesquisa científica sobre o assunto. Esse grupo de doença genética do tecido conjuntivo afeta principalmente o colágeno, que é uma proteína essencial para dar sustentação ao nosso corpo. Para entendermos a síndrome de Ehlers-Danlos, imagine que o seu corpo é como uma construção. O colágeno é como o cimento que mantém os tijolos unidos, as vigas que dão sustentação e até os parafusos invisíveis que mantêm tudo no lugar. O colágeno ele está na nossa pele, nas nossas articulações, nos nossos vasos sanguíneos, nos nossos órgãos, praticamente em tudo. Mas a síndrome de Ehlers-Danlos não tem um problema na quantidade de cimento, é na qualidade da construção. É como um colágeno mais frágil, mais elástico do que deveria, ou mal organizado. É como se a construção da casa fosse feita com um material que parece normal, mas que na verdade não sustenta a estrutura de uma forma correta. Portanto, a síndrome, ela não é uma única doença, ela é um grupo de condições genéticas com vários subtipos. Atualmente existem 13 catalogadas, e eu vou falar mais a respeito em outro vídeo. E por que o diagnóstico demora tanto? Muitas pessoas ficam todos esses anos sem o diagnóstico porque os sintomas aparecem em vários sistemas do corpo. E não existe um exame único que confirme todos os casos. Alguns subtipos existem um mapeamento genético, mas do tipo hipermóvel ainda não existe. O reconhecimento sobre as doenças raras ainda está crescendo. E o grande desafio é o caminho até o diagnóstico correto. A literatura científica destaca que o diagnóstico precoce ainda é difícil por falta de conhecimento clínico e pela grande variabilidade de sintomas. Pesquisas clínicas enfrentam limitações metodológicas em estudos porque há poucos pacientes para os estudos tradicionais. Isto cria o que os especialistas chamam de jornada diagnóstica tardia. São anos tentando entender o que acontece com o próprio corpo. Fevereiro Raro não é apenas uma campanha. Ele existe para incentivar a pesquisa científica, melhorar o reconhecimento clínico, encurtar a jornada até o diagnóstico. Quanto mais se fala, mais se estuda. Quanto mais se estuda, mais cedo se identifica. Doenças raras não definem as pessoas, mas entender essas doenças mudam completamente a forma como cuidamos dessas pessoas. Visibilidade não é sobre estatística, é sobre transformar o desconhecimento em ciência e a ciência
em cuidado. Se essa conversa faz sentido para você, continua aqui no canal, comenta aqui embaixo se você conhece alguém raro, assim como o Zenapse.